Boa noite a todos os irmãos. Como costumeiramente fazemos, hoje, no dia 10 de maio de 2021, a leitura e interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos todos nos preparar, nos desligando dos afazeres do dia a dia, nos ligando à nossa casinha espírita Eulália Nogueira, todos nós reunidos nesse grande sentimento, essa grande energia de amor e de caridade. Pedimos aos bons espíritos que nos protejam, nos amparem e principalmente possam nos intuir do recado a cada um dos corações que estão nos ouvindo. Em nome de Deus e de Jesus, damos por aberto o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 23, Estreia Moral, abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que por amor a mim, deixar sua casa, suas terras, seu pai, sua mãe e toda a sua família, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então Pedro disse a Jesus: nós deixamos tudo para segui-lo. E Jesus lhe respondeu: Pedro, em verdade lhe digo que não existe ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe e toda a sua família, que já não tenha recebido neste mundo muito mais, e nos séculos por vir a vida eterna. Um outro lhe disse: Mestre, eu também quero seguir com o Senhor, mas deixa que eu vá primeiro à minha casa, vender todos os meus bens. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo colocado a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso compreender aqui o pensamento, que evidentemente era esse: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações de ordem humana, porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia de abandonar a família não combina com sua doutrina. A aplicação desse ensinamento surge quando sacrificamos nossos interesses e o convívio com a família para defender a pátria. Um filho não é condenado quando precisa se afastar de seus pais, abandonar mulher e filhos para marchar em defesa de seu país. Ao contrário, um grande mérito lhe é atribuído por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades, para cumprir seu dever. Portanto, existem alguns deveres que são mais importantes que outros. A lei não obriga que a filha deixe seus pais para seguir com o esposo? O mundo está cheio de casos onde as separações dolorosas são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem o amor para com os filhos. Com exceção do termo odiar, as expressões que foram utilizadas por Jesus não negam o mandamento que diz para honrar pai e mãe, como também não negam o sentimento de ternura paternal. As expressões também não pregam o abandono aos pais, principalmente quando analisados pela ideia que trazem consigo. Elas tinham por objetivo mostrar ao homem o quanto era importante a preocupação com a vida futura. As expressões usadas naquela época chocavam bem menos o povo, pois antigamente os laços de família não tinham a força que tem hoje, fruto de uma civilização moralmente mais adiantada. Esses laços, que eram mais fracos nos povos primitivos, se fortificaram com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto das famílias quanto das raças, pois se as raças não se cruzassem, elas acabariam se degenerando. É uma lei da natureza que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso material. Na Terra, as coisas são encaradas somente sob o ponto de vista materialista. O Espiritismo faz com que vejamos as coisas de um modo mais elevado, ao nos ensinar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Os laços de afeição não se rompem com a separação, e muito menos com a morte. Esses laços se fortificam na vida espiritual, à medida que o espírito evolui.
É uma verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as dificuldades da vida. Como o próprio capítulo tem o título, né, Estranha Moral, às vezes fica difícil de entender que Jesus tenha proferido essas palavras, né? Mas cada palavra a seu tempo, como diz o próprio Evangelho. Talvez o termo odiar não seja o termo mais correto, mas o termo seria amar menos. Amar menos a seus familiares e pensar na vida futura. Pensar que somos espíritos imortais, espíritos que têm uma ascendência para a evolução. Então nós precisamos colocar ou apostar as nossas fichas ou todas as nossas energias na vida espiritual, onde lá sim é o nosso destino. E como diz aqui, laços verdadeiros de amor não se rompem com a separação, com o distanciamento. Muitas vezes se fortalecem mais. Mas naquela época de Jesus, como diz também o Evangelho, os laços familiares não eram tão fortes como são hoje, pela evolução do ser humano. Hoje, com certeza, fica muito mais difícil de tentar explicar essa passagem do Evangelho. Mas sabemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Estamos momentaneamente numa família, com os nossos pais, nossos parentes, mas em pouco tempo estaremos na vida espiritual. E aí sim reencontraremos aqueles familiares que na verdade é muito maior a nossa família espiritual do que a família humana. Então é importante saber, como eu disse, apostar no caminho certo, buscando as verdadeiras coisas da vida. As coisas materiais vão ficar todas aqui, nós não vamos levar nada do material, mas sim todo o emprego do amor, do carinho, da caridade que pudermos fazer, isso sim vai fazer com que nós possamos evoluir como espíritos. Então é muito necessário isso aí, as separações, a aplicação. Muitas vezes as nossas famílias não entendem o nosso jeito de proceder, as escolhas que a gente faz, mas nós temos que ter a certeza, sempre que escolhermos pelo lado bom, o lado da evolução, da caridade, da prática do bem, nós estamos no caminho certo. Então, meus irmãos, é muito importante que tenhamos em mente que somos espíritos imortais, que estamos numa passagem aqui na Terra. Hoje temos esse vestimento que é o nosso corpo físico, estamos junto de afetos e desafetos em nossas famílias, e é importante que possamos sempre evoluir nesse sentido. Para ilustrar o Evangelho, no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Baduy Filho, Espírito André Luiz, tem uma mensagem que diz o seguinte: não interprete apego como amor. Amor liberta, apego oprime. Amor edifica, apego rebaixa. Amor convive, apego controla. Amor enaltece, apego humilha. Amor acalma, apego aflige. Amor espera, apego impõe. Amor escuta, apego ignora. Amor pacifica, apego inquieta. Amor renuncia, apego ordena. Amor encoraja, apego intimida. Amor valoriza, apego deprecia. Amor esclarece, apego confunde. Amor se dedica, apego se serve. O Evangelho é a escola de amor, e se você tem a intenção de seguir Jesus, é melhor que abandone o apego e aprenda a amar. Importante, né, meus irmãos? É a função do amor, né? A diferença do amor para o apego. Muitas vezes a gente quer aprisionar, aquele que aprisiona, ele não age por amor. Aquele que cerceia a individualidade do seu companheiro ou companheira, não age por amor também. Então nós temos que ter esse sentimento nobre que é o amor, para ser o condutor de nossas vidas. Bom, partindo para a segunda parte das nossas atividades, vamos fazer as nossas irradiações. Vamos irradiar todos aqueles irmãos que se encontram no nosso campo mental, sejam eles conhecidos, desconhecidos, parentes, vizinhos, até mesmo aqueles irmãos que se dizem nossos inimigos, que não entendem o nosso jeito de proceder. Vamos pedir muita luz, muita paz para esses irmãos.
que eles tenham sua saúde preservada e que possam vibrar no amor. Vamos pedir por aqueles irmãos que andam pelas ruas, que se encontram nos asilos, moradia transitória, irmãos que fazem uso do álcool e das drogas, irmãos que se encontram no presídio da Alegrete, aqueles irmãos que se encontram nos hospitais. Que nesse momento, muita luz, muita paz possa chegar até esses irmãos, que se deem conta ainda que há possibilidade de seguir no caminho do bem. Vamos pedir pelas nossas águas, que sejam colocados nessas águas o remédio para os nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão enfrentando o Covid, sejam eles irmãos encarnados que se encontram doentes, irmãos encarnados que trabalham nas equipes na área médica, de medicina, aqueles irmãos que fizeram a passagem para o mundo espiritual. Que esses irmãos do espaço, trabalhadores de Jesus, possam recolhê-los, encaminhá-los para colônias e hospitais do espaço, onde recebam o tratamento necessário a cada um deles. Pedimos também pelo nosso planeta Terra, pelo país Brasil, nosso estado do Rio Grande do Sul e a nossa cidadezinha de Alegrete. Que sejam preservados de todas as dificuldades, que os irmãos encarregados do governo, da administração desses locais, possam receber a intuição para a prática do bem, do amor e da caridade. Vamos pedir pela nossa casa espírita Eulália Nogueira, que em breve, em espaço de tempo, possamos voltar todos nós a conviver lá no trabalho do bem, do amor e da caridade. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos aqui presentes conosco. Dessa maneira, com muito amor em nossos corações, encerramos esse Evangelho. Que assim seja.